Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. E-mail marketing não são apenas as peças de e-mail que você vê com títulos, textos e botões. Eu costumo dizer que e-mail marketing é antes do e-mail, durante o e-mail e após o e-mail. Se a sua linha de assunto não é interessante, ninguém vai abrir o e-mail. Se sua landing page não for bem construída, não adianta o e-mail ser perfeito, porque a conversão não vai acontecer. A Priscila Amela, analista de inbound marketing sênior da KingHost, empresa de hospedagem de sites com mais de 65 mil clientes, vai mostrar que design e conteúdo andam lado a lado e que resultados só aparecem quando tudo está alinhado. Então, a partir de agora, vamos ficar atentos às orientações da Priscila, porque vem coisa boa por aí. Olá, tudo bem?
Sejam muito bem-vindos à palestra sobre estrutura e pontos-chave. Chega de esquecer o essencial na hora de construir as suas landing pages e também seus e-mail marketings. Eu sou a Priscila Mello, eu vou me apresentar um pouquinho mais. Espero que vocês gostem, espero que eu atenda as expectativas de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre vários pontos. Então vamos lá, porque a gente tem muito conteúdo para dar uma olhada. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Então, eu sou de formação jornalista, mas eu trabalho com marketing digital aí desde 2015, então estou há bastante tempo no mercado. Já trabalhei em agência de marketing digital como coordenadora de conteúdo, já trabalhei como head de inbound dentro de um marketplace de turismo, já trabalhei como assessoria de imprensa e marketing, assessoria de comunicação e marketing dentro de uma aceleradora de startups, e já estou desde 2018 aí dentro do mercado de soluções digitais, precisamente mais, SaaS para empresas de software e cloud, que é a King Host, e como analista de inbound marketing, Além disso, como vida pessoal, eu também faço parte da comunidade do WordPress de Porto Alegre, e também da organização de alguns eventos. Então esse é um pouquinho sobre mim, espero que vocês gostem do conteúdo que a gente tem para ver, e para facilitar eu resolvi fazer um resumo do que a gente vai ter por aí. Então a gente vai fazer, hoje especificamente nós vamos falar sobre o foco na parte técnica e prática, os pontos de intersecção entre o e-mail e a landing page, detalhes desses pontos, e exemplos sobre 8 deles, porque a gente vai ver que são muitos, então vamos dar uma pincelada no geral, mas a gente vai focar em 8 deles, e dicas extras no final, porque a gente gosta, não é mesmo? Bom, então, indo direto à prática, A gente tem o e-mail marketing, por onde a gente começa tudo, e quando a gente pensa em e-mail marketing, chutem aí, o que vocês acham que integra ele? Vamos pensar. Objetivo, estratégia, conteúdo, o que mais? Seleção de tópicos, o próprio copy, o visual inteiro, perfeito, Isso é o que integra, e essa é a parte mais ampla, O que a gente quando pensa em e-mail faz. Mas essa é a parte mais básica, É assim, o essencial. Mas o que a gente esquece de olhar dentro desse essencial? Para os pontos de intersecção, que seriam isso? O remetente que vocês estão fazendo esse envio faz sentido para esse objetivo, para essa estratégia? O assunto do e-mail chama realmente atenção? Vocês estão usando o title nas imagens desse e-mail? Como é que estão os alts dessas imagens? Vocês taguearam o link para fazer o mapa de calor? E a página de destino? Fizeram toda essa estrutura, converteram várias pessoas com interesse para a página, converteram no e-mail, ou seja, fizeram uma ação, e aí? Quando chegou lá, tá tudo ok? Bom, os detalhes fazem realmente a diferença, e pensar no todo é justamente isso, fazer a diferença. Então, vamos lá? Bora fazer a diferença? Bom, então vamos primeiro aí com a pincelada geral. A gente viu alguns tópicos, mas vamos olhar assim em ordem. Então, o que a gente tem quando a gente fala em e-mail? A gente tem primeiro o objetivo, depois a gente cria o e-mail, depois a gente cria o layout do e-mail, Às vezes, essa parte de criar o e-mail e segmentar, às vezes elas estão transpassadas, porque uma coisa não altera, a ordem não altera aí o que isso vai fazer, O e-mail pode estar sendo criado por um designer, então você pode estar segmentando, você pode fazer isso antes, então é bem aberto. Feita essa parte, faz os testes, envia, de fato a tua campanha, para pronto chegar na página de destino, para onde a gente realmente quer enviar. Bom, isso que a gente tem por completo, Até quando a gente olha assim, mas entre essas coisas nós temos o que eu chamei de pontos de intersecção, que é que nem aquela outra parte daquilo que a gente não presta tanta atenção entre um ponto e outro. Então vamos dar uma olhada no que a gente esqueceu de citar quando a gente olha aí essa massa bem grande. Antes de criar o e-mail, a gente tem que pensar muito na estratégia, e estratégia não é só o e-mail, Estratégia, quando a gente fala, é o objetivo final. Se o meu objetivo é lá na página de destino final, eu quero que as pessoas convertam em tal coisa. Então, quem são essas pessoas, para que elas fazem, como eu chego nelas, como eu segmento essa base para elas, como eu crio esse copy para elas, entendeu? Então, a estratégia aqui não é só o objetivo do e-mail, não, é o do todo. E aí a gente tem que pensar em quem vai mandar, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas às vezes não faz sentido a pessoa que está mandando com o objetivo final da estratégia.
Tem que criar o copy, né? Criar toda a estrutura, tem que pensar nas CTAs que a gente vai inserir ali dentro, ou nas CTAs, se for especificamente um só ponto de ação, no tagamento desses links pra gente entender melhor como é que tá performando, criar o assunto, porque senão não adiantou nada criar todo aquele copy maravilhoso, documentar tudo, a gente sabe que empresas que documentam têm melhor performance, melhor chance de resultados, porque analisam e não erram e não repetem erros, mas enfim, tem tudo isso. Quando a gente olha aí para a parte de criar o layout, vocês estão conseguindo enxergar bem? Eu vou deixar aqui rapidinho, para vocês conseguirem enxergar melhor aqui, sem mim. Vocês vão criar em HTML, vão criar o CRM, vocês vão fazer só imagem, criar no CRM aquelas plataformas em que você arrasta e cola, ou vai ser criado no HTML do zero? Vai ser só imagem se for em HTML ou CRM, ou vai ser misto, vai ter imagem, vai ter texto escrito? Se alguém vai auxiliar vocês nessa construção, designer, tem um briefing mesmo? Não é só do tipo, faz aí, não, tipo, eu quero uma imagem eu quero aqui que tem alguma coisa que remeta a tal coisa, enfim, uma instrução. Vocês separaram bem os blocos de texto na hora ali antes de finalizar o layout, né? Porque às vezes você constrói uma coisa no documento e quando você coloca lá para fazer não tá a mesma coisa. A paleta da marca, vocês estão usando ou estão usando uma cor aleatória? Estão usando vermelho para coisas negativas e azul para números positivos, porque a gente usa isso normalmente, só que sua marca tem outras cores e você não está nem se importando. O alt de cada imagem que você criou tá bem feito? Colocou title nessas imagens? Tudo isso que você construiu tá contrastando? A CTA tá chamando realmente a atenção? E daí a gente tem mais. Segmentação. Antes de criar a segmentação, antes de finalizar, o que você precisa olhar para criar essa segmentação? Você olhou para tudo que você precisa para criar essa segmentação? O track nas páginas tanto do blog quanto do site, né? Eu sei que site e blog são evidentes, só para a gente entender dois contextos, e dos próprios materiais educativos que você tem. Quais são as tags que você tem aí? Você tem tag de produto, de informação, de que fechou alguma trilha, conversões. Para que materiais essas pessoas converteram que você? Se chegou a olhar se a pessoa tem alguma coisa parecida para aquela etapa do funil, os próprios dados do lead, né? As informações que ele entregou para você está usando todas ou está usando só que você está acostumado e esqueceu algumas anteriores? O scoring, o lead scoring dele faz sentido, não faz? Enfim, aí tá, fez tudo isso. Aí agora é testar e enviar. Mas o que a gente testa antes de fazer o envio? Vocês certificaram, por exemplo, a RD Station, que vai ter workshop aí daqui um pouquinho, aguardem, quando a gente vai para a parte de envio, tem a versão de texto simplificado. Você por exemplo, quando a gente duplica uma campanha, ali naquela versão de texto simplificado, tá da campanha anterior. Você certificou se você foi lá e editou e copiou o HTML certo, para quando a pessoa olhar como texto simplificado, se ela não abrir o e-mail inteiro, ela não clicar num e-mail que não tem nada a ver, num link que não faz nem sentido? Você chegou a testar no mobile e no desktop ou só mandou para um lugar só? Porque tem diferença quando a gente olha no mobile e quando a gente olha no computador. Você testou em diferentes clientes de e-mails? O que são clientes de e-mail? O Outlook é um cliente de e-mail, o Gmail é outro cliente, porque tem diferença. A Microsoft ela é muito mais restrita em algumas coisas e o Gmail em outras. Então, às vezes uma coisa fica de um jeito num lugar e no outro não fica. Vocês têm que verificar isso. Depois disso, testou os links? Todos os links estão ok? Um por um, para ver se não está mandando para o lugar errado, se a UTM não está trancando? Outra coisa que é muito estranha, mas você pode passar 1000 horas fazendo, o tempo inteiro salar seu e-mail, releu e releu um milhão de vezes. Quando você manda para a caixa de entrada e lê, você vai encontrar alguma coisa errada. Nem que seja o link errado, mas você vai encontrar quando a gente olha ali. Então você tem que prestar atenção nisso também. Reler lá com calma, fazer os ajustes e aí sim fazer o agendamento para melhor hora, para poder as pessoas abrirem e interagirem com o seu e-mail conforme os dados que você já tem, o que você está compilando aí. Perfeito! Agora tá no ar. A gente fez a campanha. O que a gente precisa certificar lá na página de destino que a gente está mandando? O link que a gente colocou lá para a conversão daquele material. Tá realmente no ar? Porque às vezes a gente faz um agendamento uma semana antes e no dia do nada cai. Esqueceram de pagar o servidor lá e foi tirado do site do ar. E aí? Vocês têm que certificar se está no ar. O conteúdo
que tá lá na página da landing page tá realmente atrativo, porque você fez todo um percurso, deu super certo, a CTA tá altíssima e chega lá, não tem conversão nenhuma, porque lá perdeu todo o engajamento e não faz sentido. Estão usando CTAs lá também para poder chamar atenção? Como é que tá os gatilhos mentais que estão lá dentro daquela? Vocês inseriram gatilhos mentais? A página tem distração? Distração é quando tem algum tipo de outro link externo que não seja a CTA mesmo para conversão do material ali educativo. Tá acessível para todo mundo? Quando eu digo para todo mundo, assim, dá para pegar pelo mobile, pelo desktop, independente do... Consegue, se eu quiser olhar a página sem ter imagens eu consigo, se eu tiver... Tá tudo ok? O formulário tá embedado ali na página para a pessoa não fazer uma ação externa, para ficar mais fácil a conversão? Os dados que você está pedindo são os dados essenciais ou você está pedindo tudo que você não pediu a vida inteira porque você esqueceu de pedir antes e agora você quer matar tudo numa rodada só? A integração da landing page com o CRM para poder continuar nutrindo tá ok? Tá certinha? Não tem erro? Certificou disso? Tem página de obrigado? E esses são só os pontos, eu vou deixar aqui grandinho para vocês verem, esses aqui são só os pontos mais complexos, assim, mais básicos dessa estrutura. E aí a gente tem um pontinho a mais, depois que a gente fez esse envio, depois dessa landing page, que é o pós-implementar. Então, o que é isso? O que é esse pós-implementar, né? Como é que ficou a interação lá na página que vocês criaram? Tá boa? As pessoas abriram os e-mails que você mandaram? Se descadastraram nos e-mails? Clicaram mais onde no e-mail? O que tá fazendo sentido? Você botou CTA demais, botou informação demais e as pessoas queriam ir em outro lugar ou fez de menos? O objetivo final, o objetivo lá do início, lá de tudo, do e-mail foi alcançado, a estratégia inicial, aquela foi alcançada, vocês conseguiram? A segmentação tá boa? Conseguiram entender, as pessoas que foram lá conseguiram entender? E na página de obrigado, tá tudo ok lá dentro? Vocês colocaram um movimento de ação, tá ok esse movimento de ação? Tá engajando ou não precisa? Tem informação demais? Todos esses são pontos importantes. Aqui eu vou deixar de novo aberto um pouquinho. Todos esses são pontos importantes da gente estar dando uma olhadinha. Por quê? Porque eles fazem a diferença. Mas enfim, a gente vai olhar para tudo isso, porque são muitas coisas. Bom, a gente vai focar aqui em dois momentos. A gente vai olhar primeiro no e-mail marketing e depois a gente vai olhar para a landing page, tá? Então, vamos aí de fato às dicas práticas. Inclusive, eu já quero que vocês fiquem aí se vocês tiverem dúvidas ou não pensaram sobre isso. Eu até vou voltar rapidinho aqui no slide para que vocês possam dar um print aí para poder ter certeza que vocês olharam para todos esses pontos, beleza? Tempo acabando em 3, 2, 1. Então, vamos aí, indo mais adiante. E agora a gente vai falar sobre o monopólio do remetente. Eu acho bem forte esse nome, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente manda um e-mail, o nome do remetente, quem está enviando esse e-mail, fala muito sobre essa comunicação. A gente falou muito nos últimos tempos que já acabou um pouco dessa história de B2B, B2C, e a gente está falando sobre que é H2H, né? Que é humanos falando para humanos, seres falando para seres. Então, humanizar é criar vínculos, é gerar identificação. Não basta assinar. A pessoa tem que fazer algum vínculo. Não faz sentido eu, Priscila, que trabalho com marketing, fazer um envio chamando as pessoas, dizendo para irem assistir uma palestra sobre Docker ou Kubernetes, que é algo extremamente técnico, extremamente para desenvolvedores, e falando que eu manjo muito, que eu vou esperar eles lá. E as pessoas, amada, você está na profissão errada, então faz muito mais sentido, de repente, um desenvolvedor ir lá e conversar com ele sobre esse assunto, porque vai gerar mais identificação, vai fazer com que seja mais orgânico, né? E quando eu digo que não basta assinar, tem que usar os trejeitos da pessoa. Pri, eu sou uma pessoa sozinha e não posso pedir para cada pessoa que for fazer o envio, cada pessoa da minha equipe lá, mandar um e-mail. Não tem como, tem condições. Beleza, também acho que às vezes não dá. Se der, ótimo, perfeito. Mas assim, não é só escrever o e-mail, é ver como a pessoa se comunica.
Como é que ela normalmente dá oi? Como é que ela dá tchau nos e-mails? Ela já gravou algum vídeo? Como é os trejeitos dessa pessoa? Isso faz diferença sim na hora de criar. Porque quando a pessoa, se alguém fizer alguma pergunta, alguma dúvida, e essa pessoa original, o nome de quem está enviando o remetente, precisar responder, a pessoa vai ficar com uma comunicação fluida e vai entender que tudo ocorreu da mesma pessoa. Ela vai se sentir acolhida e identificar aquele assunto. Então, é importante. Fora que isso gera credibilidade por dominância. Afinal, se eu sou a pessoa que entende sobre o assunto, é muito mais fácil para mim fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Afinal, eu sei sobre isso. E uma dica adicional, recente inclusive, o Gmail, ele está considerando como má prática, né, caracteres especiais no nome do remetente. Sabe quando a gente divide, por exemplo, Priscila e uma barrinha empresa, por exemplo, né? Alguma coisa, botar um ponto e vírgula, tipo Priscila, vírgula, King Host, ou hashtag, tipo fulano, hashtag, vamos lá, sei lá. Não é legal, tá? Ele considera má prática e isso pode dar hard bounce, que é taxa de rejeição, né? Vai dar e-mails inválidos, vai cair lá no spam, então ele pode nem entregar também, a entregabilidade pode ficar afetada, então, da sua base. Então, isso é muito importante a gente estar falando e lembrando aí. Próximo ponto, e essa daí também vale para a landing page, invista tempo na chamada e no CTA. Eu costumo fazer um cálculo super básico, tá? Que é tempo, o tempo, né? Invista tempo, seria o quê? Quanto tempo eu dediquei para o conteúdo, para produzir esse conteúdo do meu e-mail ou dessa landing page, sei lá. Dediquei 5 minutos, 1 hora, um dia, não sei quanto tempo eu demorei, porque foi algo X ou Y. Bom, a minha chamada e a minha CTA tem que ser investido proporcionalmente. Porque não adianta criar um conteúdo incrível se ninguém abrir o e-mail para poder ver o que está escrito. E não adianta ficar horas criando um conteúdo que as pessoas vão até se identificar se a chamada para ação você esquecer ou ela não engajar. Daí não vai converter na sua estratégia, no seu objetivo final, lá naquele conteúdo que você está querendo que a pessoa converta. Além disso, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é ausência de criatividade não gera resultados, tá? Fazer sempre a mesma coisa traz normalmente os mesmos resultados. E no início pode até funcionar, mas repetir a mesma coisa normalmente não vai trazer resultados diferentes. Isso não quer dizer que os resultados sejam bons. Às vezes a gente erra e é normal. O que a gente precisa entender é que erros não são erros, eles são aprendizados. A gente faz, entende que não deu certo, vê o que não deu certo, testa de novo e vai testando até acertar. Outra coisa bem importante, tá? Tanto a CTA quanto a chamada é o que vai fazer o teu visitante virar lead e vai fazer eles sendo nutridos até virar lead qualificado, oportunidade, virar cliente. Então, assim, vocês têm que ter muito isso em mente. Não adianta achar que o conteúdo é importante, a CTA e o assunto, vocês derem meia boca porque estão cansados, porque dedicaram horrores para fazer um copy maravilhoso e no final das contas o mais importante, o que vai fazer as coisas acontecerem para o negócio, para os resultados, vocês não darem atenção. Então, tem muito cuidado com isso, na real. Outra questão é que eles são, como eu disse, os pontos chaves, e daí amarro minha fala, né? Não tem mais o que dizer, foi tudo que eu falei até então. E uma coisa que eu adoro: texto alternativo, o alt que eu tava conversando. Nem todo mundo presta atenção nele, e eu até vou deixar grandinho pra vocês verem aqui, esse print aqui é um e-mail de verdade, tá, gente? Eu deixei ali a parte do nome, é um webinar que eles estão mandando. Só que a imagem é uma imagem bem grande, incrível, mas a única coisa que dá pra ler é no webinar de hoje, né, com o nome das pessoas, né, conta com uma página, viralizou na internet, tornou uma inspiradora, começa às 3 horas e não deixa de participar. E a informação principal, que é o nome, quem que vai estar falando, sobre os tópicos, qualquer coisa que é relacionada ao conteúdo realmente, né, aquilo que é o que faz a gente realmente ter vontade, não apareceu, porque tá só na imagem e esqueceram de colocar o alt, o texto alternativo, que nada mais é do que colocar uma instrução dentro da imagem, aquelas informações dentro da imagem, para que quando, nesse caso é como eu uso sempre, quando as pessoas não abrirem a imagem por algum motivo, apareça.
Então, motivos para usar o Out. Primeiro, que é inclusivo. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas que usam não têm a visibilidade, têm a visão comprometida, qualquer tipo de problema de visão, eles utilizam bastante softwares para poder identificar o que tem na tela. Então, vocês precisam orientar as pessoas, porque senão vocês vão estar deixando uma parcela do grupo de vocês sem conteúdo. Vocês não vão estar chegando cumprindo o objetivo de vocês. Depois, a estratégia de vocês está sendo liberada só para quem libera as imagens. Dá um exemplo. Eu uso no meu celular, em todos os lugares, nas minhas caixas, tanto no celular quanto no desk, a possibilidade de não abrir as imagens, porque eu gosto de ver os áudios e entender como as pessoas estão fazendo o comportamento, e minha surpresa até hoje sempre foi zero, assim, eu nunca tive pouquíssimos e-mails que as pessoas utilizam áudio, inclusive de empresas grandes, viu? Então, assim, vocês vão estar entregando a estratégia para vocês, para quem não libera as imagens, vocês vão estar convertendo mais pessoas ainda, e depois vocês também vão estar ajudando quem não quer usar muitos dados. Tem gente que não libera porque a imagem consome dados, né? E nem todo mundo tem aí uma internet boa no mobile, ainda mais agora que a galera está se movimentando tudo por celular. Então, ajuda também. Fora que garante o clique mesmo se não tiver layout nenhum. Esse exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês, a pessoa não me prendeu. Simplesmente não engajou em nada comigo. Gera interesse e curiosidade em executar a ação. E vamos combinar, né? É o básico, né, gente? Assim, o mínimo que a pessoa pode fazer é tornar o teu conteúdo acessível. E uma informação importante que eu acho sobre o Out não utilizem apenas para descrever imagem, mas para gerar engajamento. E eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente façam uma identificação do que tem ali naquela imagem, mas lembrem de chamar a atenção das pessoas para que elas executem a ação que vocês gostariam, que é a mesma a sensação que a pessoa que vai ver a imagem vai ter. Então isso tem que estar muito claro para vocês. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou deixar bem grande para vocês verem, eu não vou dar o nome dessa empresa. Se vocês fazem benchmark, inclusive façam, porque é importante, vocês vão identificar. Mas aqui, essa extensão toda da imagem é uma só, tá? Essa extensão inteira aí, grandinha, é uma imagem só, e eu separei duas pra gente ver ali que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, blocos de conteúdo naquela imagem, sendo que é um só. Então vocês pensam, poxa, tem muito conteúdo para colocar dentro desse texto alternativo. Para nossa surpresa, o que nós temos? Nada. A gente tem ali o nome do título ali, né, da moda responsável, que é a primeira partezinha lá de cima. Todo aquele conteúdo do meio, todas essas 5 partes ver coleção. E em vez de descartada, o tecido é reaproveitado, não é disso, é de uma outra parte, tá? Então, pensem que foi todo criado uma estratégia para esse e-mail e ele simplesmente não foi jogado no lixo. Porque eu vejo assim os meus e-mails e assim, para mim, não traz conhecimento nenhum. Se eu não abrisse, não ia ter essa informação ali e já teria me perdido. E aqui um exemplo que eu recebi essa semana de uma outra empresa, concorrente dessa, também de fast fashion, e pensem o quanto, olha, estão vendo toda essa parte do e-mail? Estão conseguindo ver bem? Eu vou deixar grandinho aqui para vocês, tá? Tem essa parte amarela, a parte vermelha, a parte preta, a parte branca, uma parte laranja, mais uma parte branca, e daí tem mais essa parte ali de central de relacionamento, tem mais uma parte de cartões, e daí tem o bloco lá no final com esses conteúdos. Meu e-mail, na minha caixa de e-mail, veio assim. Pensa a quantidade de conteúdo que eu teria consumido se eu não tivesse aberto. Não teria recebido nada. Eu teria recebido o pré-reader, que inclusive é muito importante, tão importante quanto o assunto do e-mail. Inclusive fica aqui a dica adicional, usem o pré-reader, porque ele ajuda a converter mais. Mas olha só o desperdício. Não tenho nem o que explicar para vocês. Então, exemplos do que fazer, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de e-mails que nós construímos para vocês terem uma ideia. O e-mail é oficial e como é que fica um conteúdo
com os alts. Então, a logo tá escrito o que é, né? O curso, então a informação, o retorno, a gente consegue bater o olho e saber, pode não ter a mesma experiência visual, mas a gente tem exatamente a mesma experiência de conteúdo de uma coisa para outra. Independente do canal que esteja, a gente consegue fazer a conversão. Aqui a gente tem um outro exemplo, por exemplo, de uso de alt para uma imagem que não tem texto. Aqui a gente tem uma imagem com texto. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Eu vou deixar um pouquinho maior. Então, esse aqui é o comparativo que eu tinha feito, que tem mais informações. E aqui a gente tem um comparativo de conteúdo que é imagem só. E o que tem nessa imagem? Lá, duas pessoas analisam gráficos e passos e mostram dados positivos para o futuro. Essa pessoa pode ser você. Percebam que eu traduzi a imagem para passar essa experiência do que eu gostaria que as pessoas que estão vendo sentissem, e eu acrescentei uma forma de engajamento. Essa pessoa pode ser você. Se a pessoa clicar para ir lá ver, ela vai chegar nesse conteúdo. Então, uma outra forma de eu chegar e gerar esse engajamento dentro do texto alternativo. Aqui de novo, vou deixar um mudinho, é o mesmo processo, só para vocês verem que independe do nível de conteúdos, a gente consegue trazer essa mesma experiência. E a gente vai para o próximo, que está meio que atrelado, que é fatiar as imagens. Então a gente viu ali que isso é bem importante para poder criar essa estrutura de conversar e trazer o conteúdo. E assim, além disso, a gente consegue carregar mais rápido as páginas, as imagens aparecem juntas, dá para explorar melhor o alt, como vocês viram, fica segmentado, fica separadinho, fica visualmente mais agradável. E dá para usar links tagueados em cada ponto para a gente descobrir melhor os pontos de conversão, onde converte mais, onde converte menos. E aqui eu trago uma informação extra, uma largura de um e-mail, quando a gente está trabalhando com layout visual, né? Essa é inclusive uma dica do nosso designer, tá? A largura máxima do e-mail é 700 pixels, tá? Então, essa é uma informação bem importante. Eu vou deixar aqui maiorzinho para vocês pegarem. Então, vamos aqui ao exemplo prático. Esse daqui é o e-mail que a gente tinha conversado antes, e a gente tinha visto que ele tinha sido separado só em duas imagens. E aqui é um exemplo de como ele poderia ter sido separado para explorar dessa forma que eu conversei com vocês. Então, em seis partes diferentes. Aqui são exemplos daqueles outros dois e-mails que eu já tinha trazido para vocês. Vocês estão vendo bem grandinho para vocês terem uma ideia melhor de como ele pode ser trabalhado. E assim a gente fazer esse sistema de tagueamento de link, de melhor explorar os alts. E falando nisso, vamos usar esses tal desses links tagueados, né? Que é o que a gente chama de mapa de calor. Então, não sei se vocês estão acostumados com a palavra UTM, eu espero que sim, mas se não tiver, tá tudo bem, aqui a gente tá para aprender juntos. UTM, eles são esses parâmetros, né? Eles são adicionados no fim de cada link para a gente identificar a origem desse tráfego que vai para dentro do site, analisando dentro dessas plataformas de análise. O Google Analytics, a gente usa muito isso, né? Então, esse tagueamento de links, ele serve exatamente para isso. Como a gente cria um mapa de calor, fatiando os e-mails e colocando em cada etapa do e-mail que faz sentido ter link, também não precisa colocar link em tudo, bem adoidado, a não ser que seja um teste, a não ser que você não saiba nada sobre os clientes e você queira fazer aí, entender o comportamento deles inicial, porque você está no zero, assim, se você já tem uma base, usa essa base para poder explorar, tá? Até porque ficar muito link também pode dar ruim e ser interpretado como uma prática. Então, usa o TM para fazer esse mapa de calor e assim, com um pensamento analítico de ver realmente o que importa ou não, vocês vão conseguir mapear e entender onde converte mais, que CTA funciona melhor, quais os lugares que normalmente funcionam. Pode até fazer teste. Poxa, se eu uso a CTA em cima, converteu. Se eu usei embaixo, ela converteu também? Sim, ela ajudou a converter mais embaixo. Pô, legal, então é a CTA mesmo, não é o lugar. Enfim, dá para fazer bastante teste. E aqui eu trouxe um exemplo de como fica essa UTM. Então, sei lá, ali seu site.com. E vocês estão conseguindo enxergar bem? Então ali você consegue ver
Qual é a origem, a source, qual é a mídia que você está entregando, qual a palavra-chave, qual é o lugar, exatamente o lugar, que conteúdo do anúncio é esse, para que campanha você está enviando. Então essas informações são bem importantes. E aqui eu trouxe assim, Pri, eu não sei fazer isso do zero, eu não faço a mínima ideia como se constrói isso, não tem problema. O Google, ele tem uma ferramenta que é uma ferramenta para gerar links tagueados. Então, essa aqui é a ferramenta, esse é o visual dela, é um printzinho, fica ali embaixo, mas vocês podem colocar lá gerador de UTM Google, que aparece também, vou deixar grandinho para vocês verem ali, ga-dev-tools, né, etc. Mas colocando lá vocês vão ter acesso também. Sexta dica, sexto exemplo, title nas imagens. Aqui eu vou deixar grandinho para vocês enxergarem melhor do que eu tô falando, mas é super simples, tá? É colocar title em todas as imagens, isso é essencial para ajudar a estimular a ação de forma extra. A gente precisa entender, usar ela como estímulo extra, um gatilho extra para poder chegar onde você quer, mas também você pode usar ela como uma legenda complementar, como estímulo, por exemplo, de assistir agora, ou, por exemplo, se está falando sobre alguma coisa e ali colocar uma informação adicional. Vocês podem usar de diversas formas, mas não usar ela pode ser um problema para ter os resultados que vocês querem. Bom, falamos bastante aí sobre e-mail marketing, agora vamos para a landing page. E aí eu tenho só duas dicas, dois exemplos, mas eles são bem visuais também e ele tem uma estrutura, tá? Primeiro, a dica 7 sobre estrutura. Então, como é que a gente pensa nisso? Então, eu vou deixar bem grandinho aqui para vocês terem uma visão bem ampla, fazer um print para não esquecer. O que a gente precisa essencialmente dentro de uma landing page? Nome da empresa, nome do material, bem claro ali, gatilhos de conversão, chamada para ação, a CTA é muito importante. Eu acho que é importante vocês trazerem uma ilustração do que as pessoas vão encontrar ali dentro para não gerar uma expectativa e nem uma frustração, porque senão esse lead vai sair da tua base. Então também é interessante trazer isso. O conteúdo dentro dessa landing page tem que estar claro, direto e ser convincente. Quando a gente fala disso, as pessoas, a primeira coisa que pensam é botar maravilhoso, incrível, etc. Adjetivos são muito vagos e normalmente, não que não trazem, pode ser úteis, mas assim, eles são vagos. Então, talvez trazer algo, algum conteúdo de forma mais clara e didática funcione melhor do que dizer que ele é incrível, sensacional e fantástico, por exemplo. Outras informações, o formulário embedado na página é importante, porque assim a gente consegue fazer as conversões sem clique extra, porque você pode estar perdendo as pessoas de uma página para outra por causa de tempo de carregamento, por causa de ações demais, ações excessivas, a pessoa já saiu do e-mail para ir para a landing page, da landing page para uma outra, então pode gerar essa quebra. E além disso, pensar nos dados essenciais. Poxa, tudo isso que eu estou pedindo eu preciso? Às vezes tem um formulário inteligente, ative isso. O que é o formulário inteligente? É quando você ativa para quando a pessoa já está ali, já tem alguma informação no seu CRM e ela foi para lá, não precisa preencher o que ela já tem, ela só vai preencher o que ela não tem ainda. Então isso é importante. Outras coisas que são importantes é LGPD falando em formulário. Não esqueçam, por favor, não esqueçam. LGPD é muito importante, gente. A gente precisa se precaver e as pessoas precisam entender que a gente está cuidando disso. Então não esqueçam de colocar as políticas de privacidade, de certificar que a pessoa tem interesse em receber mais conteúdos, mais informações, mais e-mails dentro da sua base, porque senão isso pode ser um problema para sua empresa e pode ser um incômodo também para quem não está afim de receber mais informações suas. Lembrar que dentro dessa estrutura, como eu tinha falado antes, sem distrações de landing page, tá? A gente está falando de distrações aqui, são links externos ou CTAs que não são para conversão do formulário. Então, por exemplo, colocar o link para a home do site, colocar ali para aproveite e converta na newsletter também, pede para ir para uma outra página, já coloca uma promoção ali. Gente, foco, ou uma coisa ou outra. O que mais? Página de agradecimento. É legal ter uma página de agradecimento, é bem importante ter uma página de agradecimento. Pri, a gente fez correndo, a gente não conseguiu fazer, a gente teve que sair assim. Beleza, vocês criaram ali só
um campo de ok, que foi feito, que foi concluído. Mas assim, agora que você já conseguiu fazer o que precisava, largar aquela data, agora vai lá e faz. Conclui que você começou, né? É legal ter iniciativa, mas como a minha coordenadora comentava, acabativas são importantes, né? Então, que mais? Dentro da página de agradecimento, nessa thank you page, né? O que vocês... dá para utilizar ela tanto só para agradecer, quanto para falar que vai o e-mail com as informações, com o material, quanto para convidar para um grupo seleto, para convidar para outros materiais que fazem sentido, para avisar de enfim, dá para usar de várias formas. Dá para trazer detalhes do material e coisas que são adicionais, não necessariamente para a parte de agradecimento, mas para a estrutura todo como importante. Lembrem que gatilhos são importantes. Gatilhos podem ser diversos. Pode ser um gatilho como referência à autoridade, como uma prova social. Pode ser uma execução, um gatilho para ação, interação, engajamento, como um vídeo explicativo. Pode ser dados de referência, como dados do mercado, para comprovar aquela veracidade. E dá para vocês usarem CTAs extras para o mesmo local. Então, assim, falou lá no topo que tem com formulário, mas colocou mais informações embaixo, coloca uma outra CTA para a pessoa baixar que vai voltar para o formulário. Então, são outros formatos para poder a gente estimular essa conversão. E aqui eu trouxe alguns exemplos de landing page, só para vocês terem ideia. Esses são os pontos de ação que a gente tem. Então, tem ali o ponto da King Host, que é a logo, tem esse gatilho, tem essa chamada que eu comentei com vocês, tem a imagem ilustrativa do que se espera, tem gatilho para estimular a conversão, explicação clara e didática do que vai encontrar em cada etapa, tem CTAs extras, tem o vídeo explicativo. Aqui eu trouxe outros exemplos, aqui é um exemplo de um outro formato. Também tem ali, nesse outro tem informações técnicas para explicar exatamente o que vai ter ali dentro, as CTAs extras, e também tem prova social, depoimentos de outras pessoas que baixaram esse material e falando o quanto gostaram disso. E isso são gatilhos importantes para a conversão e fazem toda a diferença na hora de você construir a sua landing page. E por último, o oitavo ponto da nossa conversinha de hoje, da nossa palestra sobre os pontos chaves e essenciais, são os gatilhos mentais, tá? O que são os gatilhos mentais? São esses estímulos que a gente manda para o nosso cérebro para ajudar na tomada de decisão, tá? Então, eles são estímulos involuntários, vamos dizer assim. A gente não sabe porque a gente está tomando, mas a gente, quando alguém escreveu isso ou usou isso, pensou sobre isso, porque sabe que dá essa determinada reação no nosso cérebro. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, eu vou deixar grandinho para vocês poderem fazer um print, dar uma olhada, mas assim, de forma sucinta a gente pode trazer gatilhos de escassez. Aqui eu trouxe algumas frases, né, mas assim, escassez pode ser até uma de urgência, pode colocar um cronômetro dentro da landing page, por exemplo, de urgência para dizer que vai acontecer em tal data que está acabando, que é o exemplo que eu dei do contador, né. De novidade, dizer que isso está acontecendo só agora, é lançamento, não vai ter mais, ou se não for agora não vai, ou tipo, a gente nunca fez dessa forma antes. A questão da prova social, aqui é um gatilho mental para estímulo para converter na página, que é tipo, mais de 35 mil compartilhamentos é uma prova social, então não necessariamente precisam as pessoas já terem interagido com aquele material para ser uma prova social, alguém já ter visto para poder dizer sobre o assunto, pode ter outras formas. Tem de autoridade, simplicidade, curiosidade gera bastante também. Então, de novo, fica aí para vocês alguns dos principais, mas esses são apenas alguns. Estudem gatilhos mentais e utilizem ele com sabedoria, tá? Não façam a la louca, assim, de botar várias coisas. Mas é isso. Bom, para encerrar rapidinho, dica bônus, produção, pode ser? É rapidinho, prometo. As dicas bônus são: bench. Façam muito benchmark, tá? Assine várias newsletters, principalmente daquelas que não são do segmento de vocês. Troquem com colegas da área de outras empresas, entendam, porque isso ajuda a gente a ter ideias diferentes de fazer coisas. E pense em usar técnicas externas nos seus contextos. Então, assim, eu vejo que várias pessoas estão fazendo do segmento Y, estão fazendo dessa forma. Tem como eu adaptar para o meu? Tem como fazer algo que gere engajamento olhando para o meu mercado, para o meu negócio? Então, isso é importante. E por isso que eu digo, analisem, olhem, vão atrás, faz toda a diferença. E por último, mas não menos importante, atenção com as palavras.
Eu sempre falo sobre isso, que às vezes uma palavra pode desestruturar todo um contexto, né? Então eu sempre gosto de lembrar de algumas coisas. Gastar não é investir. Se eu gasto, eu não tenho retorno. Se eu invisto, sim. Pelo menos a possibilidade de. E isso já pode estimular, porque como os gatilhos mentais a gente estava vendo são importantes, palavras também são gatilhos. E dependendo do jeito que você usar, pode ser um gatilho negativo para o seu negócio. Aposta não é tendência. Se você aposta, você pode ganhar, mas você pode perder. Tendência é algo que está escalando. Tô te avisando agora que daqui a um mês vai estar todo mundo fazendo isso. Se você não fizer agora, você vai ficar para trás. E depois você pode voltar a lembrar essa pessoa que ela ficou para trás, viu? E a outra coisa também é de credibilidade. Achar não é acreditar. Eu acho que isso pode ser legal. Poxa, se a pessoa não tem certeza, eu vou ter. Não, tem que o next, bem aí na grande. Não, eu acredito que isso vai fazer diferença para o teu negócio, para tua marca, para tua empresa, para tua vida. Nossa, que confiança que essa pessoa me passou. Vou comprar. Então, eu não vou dar aqui um exemplo, eu não vou dar aqui mais exemplos, porque eu acho que vocês entenderam bem, mas se vocês tiverem curiosidade de ver exemplo, podem me perguntar depois. Também mais informações sobre que eu vou adorar contribuir. Bom, gente, e para encerrar, eu acho que eu poderia ter trazido outras formas, mas eu resolvi deixar um descontinho aí pra vocês. Não sei se vocês gostam de descontinho, mas eu gosto. Então eu vou deixar um cupom de desconto para quem tá querendo começar agora a criar o seu site, que é um cupom de 70% de desconto, é só usar esse cupom de 70%. E é isso. Já aplica lá dentro do site da King Host, o site é bem simples, é king.host e pronto, você já vai direto lá, usa e pode criar seu site, tem até ferramenta para criar um site. Bom, é isso, queria agradecer, aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar comigo, no meu LinkedIn, é exatamente igual ao meu nome, Priscila Mello, tudo junto. Esses são meus e-mails, tanto pessoal quanto de trabalho, então eu vou deixar aqui grandinho para vocês poderem ir, se quiserem fazer um print para falar comigo depois. E é isso, estou muito feliz por vocês estarem aí, espero que eu tenha passado um pouquinho de conhecimento. Eu tinha muito conteúdo para passar, então passei algumas coisas meio rapidinho para dar tempo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me chamem nas redes sociais ou por e-mail. É isso. E eu deixei vocês com esse workshop incrível que vai acontecer daqui a pouquinho com a RD. Um beijo e até a próxima!